assim é uma ameaça quase que fundamental ao Estado de Direito no Brasil. Tanto é isso que as reações foram imediatas e os nomes, inclusive, que foram monitorados, espionados, arapongados, como quer que seja, eles se pronunciaram, Tânia. E o deputado Kim Kataguiri mandou um vídeo curtinho aqui para o My News, porque a gente pediu para ele se manifestar. Vamos acompanhar rapidamente o que ele falou para você comentar em seguida? Roda para a gente, Paty. A confirmação de que eu estava sendo investigado pela BIM Paralela, primeiro me deixa feliz de saber que eles investigaram minha vida toda e também dos meus assessores e não encontraram absolutamente nada que pudessem utilizar contra mim. E segundo, mostra também o caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro, que estava mais preocupado em perseguir os seus adversários políticos do que em governar o país. Não à toa, perdeu as eleições e entregou o Brasil de volta para o PT. Por isso, nós vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar todos aqueles que tomaram essas ações criminosas contra mim, contra meus assessores e meu mandato. No caso do Kim, por que é sintomático a fala dele? Porque ele é de direita, ele é contra o PT, inclusive, só que ele foi monitorado, como a Joyce Hasselmann, por exemplo, e como Arthur Lira, não é isso, Tânia? Ou seja, nem os aliados de Bolsonaro escapavam, muito menos os desafetos que foram feitos pelo caminho, né? Quem rompeu com o bolsonarismo teve a espionagem aí feita com muito rigor, né? A Joyce tinha certeza disso, ela falou várias vezes que ela era monitorada, né? Mas o que eu achei mais incrível agora, mais tarde, na fala do Flávio, é que ele disse o seguinte: eu não tenho. Eles todos estavam me espionando, eles é que estavam me espionando, eu não posso correr atrás. Ele considerou essa espionagem correr atrás, entendeu? É muito louco isso, é muito louco, eles minimizam de um grau. Eu não posso correr atrás, foi tudo que ele conseguiu dizer sobre essa revelação dessa espionagem que tem, se diz palavras de baixo calão, mas eu acho que essa dá para a gente falar. Chamar o Bolsonaro de PR imbrochável é muito engraçado, gente. Tem coisas muito engraçadas aí dentro. Mas eu acho que, passando isso, eu acho que o Kim tem toda a razão. Ele tem mais é que ir lá brigar e dizer, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, seja de direita, de esquerda, de mais ou menos, seja lá como for. É tudo muito chocante. Eu acho que, desde a redemocratização, a gente trocou de presidente várias vezes e nunca você teve um passivo tão negativo como passivo deixado pelo Bolsonaro e família, né? Qualquer que seja o grau da espionagem, é uma coisa super grave, super grave. A gente não pode brincar com isso. Isso denota que nos bastidores, né, os policiais federais, pelo menos aqueles que eram aliados do governo Bolsonaro, sabiam das reuniões conspiratórias, muito possivelmente, talvez, quem sabe, até participaram das reuniões, sabiam que havia esse movimento, e fala, inclusive, em minuta de golpe, o documento. Então, sabia que tinha um documento e decretava ali uma situação de estado de defesa, com prisão de Alexandre de Moraes, com prisão do presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Então, revela que policiais federais, delegados e agentes, também sabiam de toda essa trama golpista. E nesse ponto, eu quero chamar a atenção ao evento 157, que também está no relatório da Polícia Federal, está na decisão de Alexandre de Moraes, que trata exatamente da espionagem que ocorreu em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, a Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Barroso. E nesse evento 157, a Polícia Federal encontrou provas que existia delegados e agentes da Polícia Federal que eram responsáveis pela criação, a partir da espionagem desses ministros, da criação de relatórios apócrifos, relatórios forjados que ligava esses ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, a organizações criminosas como o PCC. A polícia encontrou provas de toda essa situação. E isso era usado, esses relatórios falsos, forjados, eram enviados para as milícias digitais, para o gabinete de ódio. Inclusive, Carlos Bolsonaro também é citado nessa decisão de Alexandre de Moraes, em que ele é investigado como um dos possíveis chefes do gabinete de ódio.
Então, todas essas informações, umas verdadeiras, que eram usadas para chantagear, para intimidar, para calar adversários, e outras eram forjadas, falsas, que eram utilizadas para destruir reputações, para destruir autoridades públicas, seja ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como deputados e senadores. E tudo isso, eu vou repetir, vou reiterar esse ponto, que eu acho que é muito importante. Tinha um objetivo certo e determinado, que era causar a desestabilização das instituições democráticas para um fim específico, que era a tentativa de golpe, em que eu reitero, o delegado que fez todo esse trabalho disse no seu relatório que, direta ou indiretamente, todas essas informações, verdadeiras ou não, forjadas ou não, algumas sim, outras não, foram utilizadas para abastecer o gabinete do ódio e, de forma direta ou indireta, reverberando o ataque à democracia no dia 8 de janeiro.